Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gabriel aqui, professor do curso Hawkins de Biologia, e hoje nós vamos para a nossa aula 3 de citologia, tá? Onde a gente vai tentar entender um pouco mais sobre as estruturas. Eu falei para você sobre as estruturas celulares que tem tanto na célula procariótica como na eucariótica na aula 1. Só que hoje eu vou tentar aprofundar um pouco mais, porque eu falei de uma forma muito ampla na primeira aula, só porque era uma aula mais introdutória. Então, hoje nós vamos falar de uma forma um pouco mais específica a função de cada um, ok? Então, veja bem, vamos começar aqui, pessoal, por qual célula é essa aqui? Vocês lembram qual célula é essa? Eu falei para você na nossa primeira aula de citologia. Que célula é essa? Se você comentou célula procariótica, tá? Célula procariótica, você acertou. Muito bem, tá? Isso aqui é uma célula procariótica. É uma célula procariótica, perfeito. A célula procariótica, pessoal, ela vai ser, obviamente, representado apenas pelas bactérias. Apenas pelas bactérias, tá? Então, aqui, eu vou lhe falar as principais estruturas da célula procariótica. Então, vamos dar um zoom aqui, ok? Olha só. Vamos começar aqui por essa estrutura chamada parede celular. A parede celular, pessoal, ela vai fazer a proteção dessa bactéria, tá? Mas não só a proteção, ok? Ela também vai conferir o formato da bactéria. As bactérias, gente, ela tem diferentes formatos. As pessoas, elas são iguais umas às outras, né, na sua aparência? Claro que não. Tem gente com cabelo liso, tem gente com cabelo crespo, tem gente com cabelo cacheado, tá? Tem vários tipos de pessoa. Então, as bactérias não é diferente. Cada uma delas tem a sua característica. Tem bactéria que a gente chama de coco, que ela é meio que uma bolinha, né? Só que não vai ficar falando assim. Tem a bactéria que é um bacilo, que é essa que vocês estão vendo. Então, a parede celular, ela vai conferir a proteção a essa bactéria e o formato. Ó. Por que proteção? Olha o nome, parede celular. Ela vai simplesmente proteger essa bactéria. Abaixo da parede celular, pessoal, nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela vai fazer o controle da entrada e saída de substâncias. Então, está querendo entrar alguma coisa na bactéria, um elemento químico, algo do gênero, então é a membrana plasmática que vai dizer simplesmente se entra ou não. Ou se algo queira sair, ela que vai determinar isso, ok? Então, aqui nós temos a parede celular que fica em cima da membrana plasmática e a membrana plasmática fica por baixo da parede celular, ok? Então, bem aqui, ó, parede celular, ok? Parede celular e membrana plasmática, ok? Essa cápsula aqui, pessoal, eu não vou falar aqui por enquanto, vamos deixar ela para o final, ok? Vamos deixar ela aqui para o final, vamos para os tópicos assim mais importantes no momento. Beleza. Passou da membrana plasmática, agora nós estamos dentro da bactéria. Estamos lá dentro dela. Como é que eu chamo o interior da bactéria? Você vai chamar ó, de citoplasma. Então, essa parte aqui toda de dentro aqui, ó, é o citoplasma da célula, tá? Então, quando eu falo para vocês citoplasma, eu estou me referindo à parte de dentro de uma célula, seja ela procariótica ou seja ela eucariótica. Então, olha só, o citoplasma, pessoal, é simplesmente a parte interna, ok? A parte interna da bactéria, tá? Simples assim. Beleza. Depois disso, observe que tem esse monte de bolinha aqui, ó, ao redor da bactéria, ao redor do seu citoplasma. Olha só, olha o tanto. O que seriam essas esferas, né, essas bolinhas? É o famoso ribossomos. O ribossomos, pessoal, ele vai fazer aí, ele tem tanto na célula procariótica como na célula eucariótica, tá? O ribossomos vai fazer a produção,
ou então, se você preferir, síntese, tá? Lembra o que é síntese? Síntese na biologia é produção. Síntese ou produção do quê? De proteína, tá? Professor, o que que é essa proteína? Bom, se você faz academia, você já deve ter ouvido falar do whey protein, né? Creatina, essas coisas. Isso são proteínas que você usa para auxiliar no seu treino. A bactéria tem lá os ribossomos dela para produzir as proteínas dela. Ah, professor, a gente não tem ribossomos? Claro que nós temos, mas só estou te dando um exemplo aí prático. Mas as proteínas, pessoal, ela tem diferentes funções, não tem uma função apenas. Ela vai compor a estrutura de um ser vivo, vai proteger esse ser vivo, vai fazer comunicação química com o organismo vivo, e assim sucessivamente, tem várias funções, tá? Então, o whey protein é importante para o seu treino, né? Então, as proteínas, como um todo, elas são importantes para a nossa vida, tá? Isso não é diferente com a bactéria. Então, os ribossomos, eles vão servir aí para produzir proteína. E lembrando, os ribossomos têm tanto na célula procariótica como na célula eucariótica. Seguindo aqui, pessoal, observe o seguinte. Deixa eu apagar aqui isso aqui, ó. Observem que aqui tem tipo uma coisa que lembra muito sei lá, uma lombriga, né? Claro que tu vai ficar falando isso por aí. Mas é essa estrutura aqui, ó, que eu estou circulando para você, ok? Lembra muito uma lombriga. Essa estrutura a gente chama de nucleóide. O que que é esse nucleóide? É o material genético. Em outras palavras, é o DNA da bactéria. Mas observe o seguinte: vocês observam algum círculo aqui ao redor? Vocês observam alguma coisa protegendo esse nucleóide? Não. Então, o que que tem na célula procariótica? A célula procariótica não tem uma coisa chamada núcleo, a carioteca. Ou seja, o que que é a carioteca? É uma estrutura que fica ao redor do DNA. Só que aqui não tem, tá? A célula procariótica não tem isso. Então, nas questões, ou seja elas básicas ou não, se a questão comentar assim, tal célula não tem carioteca, então é uma célula procariótica, ok? Então aqui, nesse nucleóide, é o DNA da bactéria, ok? Vamos aqui, pessoal, também para outras coisas que, assim, de célula em si, pode ser que isso não seja comentado, mas é bom a nível de conhecimento, ó. Flagelo. O flagelo é essa ramificação aqui, ó, da bactéria. Esse flagelo, pessoal, esse flagelo, ele vai estar ligado à movimentação. Movimentação, tá? Movimentação. Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo flagelo, eu estou me referindo à movimentação de qualquer coisa na biologia, tá? Então, por exemplo, o espermatozoide de nós homens tem flagelo. Para que serve esse flagelo? Para se locomover tá? Até chegar, ah, até chegar no ovo, ok? Olha só, aqui temos esses pilos e fímbrias aqui, tá? Que são essas estruturas aqui, ó. Eles estão mais relacionados à reprodução dessa bactéria, tá? Reprodução, ok? Então é basicamente isso. Agora, temos um outro carinha bem aqui, ó, chamado plasmídio. Bem aqui, ó. O que que é esse plasmídio? Esse plasmídio é um DNA extra da bactéria, ok? Eu vou até abrir uma observação, vou até aqui embaixo e vou abrir uma observação. Vou até mudar a cor aqui, cara, só para tu entender a relevância disso. O plasmídio, ele está ligado, o plasmídio está ligado a mutações. O que que seriam, pessoal, essas mutações? O que que seria isso? Mutação é mudança no DNA. Então, esse plasmídio, pessoal, ele está relacionado
a mudanças que ocorrem no DNA da bactéria, que ela pode facilmente passar para outra bactéria. Então, aqui, por exemplo, o que que seria uma mutação assim? Vamos supor que eu tenho um DNA, desenhar um DNA aqui para vocês. Vou desenhar aqui um DNA, olha só. Eita, que DNA feio. Vamos aqui. É, pessoal, hoje não é meu dia com desenho, hein? Mas tá aqui esse DNA. E bem aqui tá as bases nitrogenadas, a gente vai ter aula sobre isso, ó. Observem que eu estou fazendo tudo de uma única cor, ok? Aí tá aqui, esse DNA tá saudável, tá bonitinho, tá ok, bonitinho. Mas um belo dia sofre uma mudança bem aqui, ó. Ocorreu uma mudança e essa cor mudou. Lembrando que isso aqui é meramente ilustrativo. E essa cor mudou. O que que aconteceu bem aqui? Bem aqui nessa região, uma mutação. Uma mutação. Essa mutação, pessoal, pode garantir a sobrevivência ou a morte de um indivíduo. E essa mutação, ela vai ou modificar alguma coisa no DNA daquela pessoa daquele indivíduo, que vai afetar a sua saúde, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Deu para entender? Então, o plasmídio, ele está relacionado a essas mutações nas bactérias e ela consegue passar isso para outras bactérias. Qual é a importância disso a nível de saúde pública? É que se uma bactéria ela fica resistente a um medicamento, que é o antibiótico, ela passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, e ela se torna resistente ao medicamento, não funciona mais. Deu para entender? Então, esse aqui é o compilado de célula procariótica, beleza? Agora, pessoal, vamos para a célula eucariótica. Olha só que interessante. A célula eucariótica, ela já vai ser representada aí por todo mundo, desculpa, gente, por todo mundo que não é uma bactéria. Então, por exemplo, quem são os eucariotos? Quem seriam esses eucariotos? Vão ser, se você viu a aula de fundamentos de biologia, você vai saber me dizer que é o fungo, é a planta, tá? É o protozoário, ok? É o animal, seja ele vertebrado ou invertebrado. Em outras palavras, pessoal, é todo mundo que não é uma bactéria. Beleza? Todo mundo que não é uma bactéria. Então, é basicamente isso, meus queridos. Bom, pessoal, e aqui vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Vamos começar aqui pelo núcleo, tá? O núcleo, você pode chamar também ele de carioteca. E nesse núcleo, pessoal, é onde se encontra o DNA ou cromossomos, tá? O que que é o cromossomos, pessoal? O cromossomos, ele vai ser uma estrutura feita de DNA que lembra muito um X, ó. Ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem esse formato. E o que que é esse cromossomo? É DNA, tá? Só que não é apenas o único DNA. O DNA, gente, ele não é uma molécula pequena, assim, do ponto de vista químico. Ele é uma molécula imensa. E aí o DNA ele se condensa até ficar esse formato de cromossomo, que é esse formato de X. Beleza? Vamos seguindo aqui? Então, pessoal, a diferença da célula procariótica para eucariótica é que o DNA ele é envolvido por esse núcleo ou carioteca, como você preferir, tá? Como você preferir. Essa é a principal diferença do núcleo, desculpa, da célula eucariótica para a procariótica, uma das principais diferenças. Ok?
E aí tem esse nucleolo aqui, pessoal. Esse nucleolo é onde é produzido os ribossomos, vai ter DNA aí, vai ter RNA, essas coisas, tá? Depois disso, gente, nós temos aqui, ó, a mitocôndria. Normalmente, eu costumo dizer que ele vai estar relacionado à energia, e está correto. Mas também a gente pode chamar isso de respiração, respiração celular, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer que isso aqui está relacionado à produção de ATP, tá? A produção de ATP, que é energia no nosso organismo, tá? Como é que isso é produzido? A gente vai ter uma aula só sobre isso, a gente chama isso de metabolismo energético, tá? Vamos ter uma aula só sobre isso nesse tópico. E o ATP ele vai ser produzido a partir da glicose, do açúcar no nosso sangue. Então, quando você come arroz, feijão, essas coisas, vai ser convertido em glicose, que vai fazer a respiração, vai estar envolvido na respiração celular na mitocôndria. Seguindo, pessoal, nós temos aqui, ó, o. Opa, saiu aqui. Nós temos aqui o lisossomos. Lisossomos. O lisossomos, pessoal, ele vai estar envolvido com digestão, tá? E reciclagem da célula, tá? Então, por exemplo, tem uma questão que a gente resolveu na aula anterior, foi na aula anterior? Foi na aula anterior, na aula de resolução de questões, que a gente falou sobre a questão do sapo, que quando era girino, cresceu, perdeu a cauda. Qual foi a organela envolvida com esse processo? O lisossomos. Então, ele meio que digeriu a cauda do girino até ele, para ele se tornar o sapo adulto. Desculpa, para ele se tornar um indivíduo adulto. Deu para entender? Citoplasma, gente, a gente já comentou sobre isso. É o interior da célula. Então, toda essa região aqui é o citoplasma, tá? Ou citosol, pode ser usada essa palavra também. Ribossomos, gente. O ribossomos é o seguinte: o ribossomos tem a mesma função lá que eu falei na parte de célula procariótica. Ele está envolvido aí com a produção de proteínas. Produção de proteínas, tá? Então, ele está relacionado a isso. O ribossomos, pessoal, ele pode ou estar livre do citoplasma, ou ele pode estar relacionado, estar junto com essa organela aqui, ó, chamada retículo endoplasmático rugoso, que é essa estrutura bem aqui, ó, que fica próximo do núcleo, tá? Fica próximo do núcleo da célula. E o que que esse retículo endoplasmático rugoso vai fazer? Normalmente, pessoal, o retículo endoplasmático ele está envolvido aí, ele é uma sequência de tubos envolvido com o transporte das coisas produzidas pela célula. Mas o retículo endoplasmático, ele vai estar envolvido, como ele tem ribossomos, ele vai estar envolvido aí com ele vai estar envolvido aí com as proteínas, a síntese peraí, gente, perdão. A síntese de proteína, tá? E tem um outro aqui também, gente, ó, bem aqui, ó, o retículo endoplasmático liso. Eu gosto de falar que o rugoso é alguém que tem cabelo e o liso é alguém que que é careca, tá? Então, o retículo endoplasmático liso também é um tubo que vai fazer aí os transportes de substâncias produzidas pela célula, só que aqui ele vai fazer de lipídios. O que que é esse lipídios, pessoal? É gordura, tá? Gordura. Gordura não necessariamente é uma coisa ruim, depende da gordura que estiver no organismo daquela pessoa. Depende da gordura, né? Mas isso aí a gente vai falar na aula de bioquímica. Ok? Vamos lá, próximo complexo de Golgi. O complexo de Golgi, pessoal, também aqui é uma série de tubos que vai fazer aí o transporte e, a, e armazenamento de substâncias, tá? Produzido pela célula, tá bom? Então é basicamente isso. Depois disso, nós temos aí a membrana plasmática. Poxa, isso aqui dispensa apresentações. Vai fazer o controle da entrada e saída de substâncias da célula, tá? A mesma função da célula procariótica.
E os centríolos e microtúbulos, a gente vai ter uma aula só sobre eles, mas eles estão envolvidos com o cito. Olha esse nome aqui, ó. Vou até colocar em outra cor aqui. Citoesqueleto. Você não tem o seu esqueleto lá, os seus ossos, não tem não sustenta o teu corpo. As nossas células também têm o esqueleto dela. A gente chama isso de citoesqueleto. E quem está envolvido nisso é os centríolos e os microtúbulos. Só que aqui, pessoal, nós estamos falando da célula animal, tá? Isso aqui é a célula eucariótica animal. Nós não podemos esquecer da célula procariótica vegetal, tá? Nós não podemos esquecer isso. E qual é a diferença? Eu nem coloquei imagem aqui, tá? A célula eucariótica vegetal, ela vai ter a parede celular, que confere também proteção a essa célula, tá? Essa parede celular, ela é feita de uma substância chamada celulose, tá? Celulose. Também vai ter o cloroplasto, o cloroplasto. O cloroplasto, ele vai estar envolvido com a fotossíntese, o processo de produção de energia por meio da luz do sol, tá? O objetivo de produzir a glicose, feito pelas plantas e algumas algas, ok? E as algas, no caso. E nós vamos ter aqui também o vacúolo. O vacúolo, ele faz o controle hídrico da célula, ok? Então, essas são as três estruturas que temos a mais na célula eucariótica vegetal, tá? Do mais, o resto é tudo a mesma coisa. Uma coisa muito importante é sobre a mitocôndria, que eu acabei não comentando, é que a mitocôndria, ela tem um DNA próprio, tá? Ela tem um DNA próprio. Esse DNA, ele é materno, ou seja, a gente recebe da nossa mãe. Então, de todas as organelas, além do núcleo, o que nós temos DNA é a mitocôndria, tá? E esse DNA é materno. Por que eu estou te falando isso? Porque isso já caiu em questão, tá? Então, o DNA mitocondrial é materno. Por que a gente é só materno, não tem do pai? É porque a mitocôndria dos pais está no espermatozoide. E aí, quando o espermatozoide ele chega no óvulo, ele perde o flagelo, a cauda. E aí a mitocôndria vai embora. Então, nós basicamente só temos mitocôndrias das nossas mães, tá? Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre organelas, sobre estruturas celulares. Eu espero que tenha ficado claro para você. Comenta aqui se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você queira que a gente possa, que você queira rever, tá? Que a gente vai providenciar isso. E a nossa próxima aula vamos falar só sobre membrana plasmática, ok? Não esqueça de verificar as apostilas que estão na aula 1 e 2, ok? Acho que está na aula 2, que tem lá um resumo sobre isso aqui, ok? E também tem questões para você resolver. E detalhe, esse esqueminha aqui vai estar aqui embaixo. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.